Podcast Direto ao Ponto especial de verão. Oferecimento CE Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia. E Corsã. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360 graus. No último domingo, Porto Alegre viveu o 4º dia mais quente em sua história, com temperaturas chegando na marca de 40 graus Celsius. Com altas temperaturas e umidade, a previsão é de temporais isolados nos próximos dias. Mas de que forma isso se difere do calor seco que viemos enfrentando até então? Um dos efeitos do aumento da umidade é o aumento da percepção do calor, ou seja, da sensação térmica. Por mais que a temperatura não varie tanto, em função da alta umidade, o índice de calor, que determina o efeito da umidade relativa sobre a temperatura aparente do ar, atinge marcas exorbitantes. Com índices tão altos de calor, superando os 45 graus Celsius, o calor extremo, além de gerar desconforto, aumenta os riscos de provocar choques de calor nas pessoas. No Direto ao Ponto de hoje, conversamos com a doutora Andréa Wenzel para entendermos os riscos que as altas temperaturas podem trazer, sobretudo para o sistema respiratório. A entrevista é conduzida pela coordenadora de produção do Correio do Povo, Lúcia Menvink. Porque as pessoas costumam falar que se sentem mal com o calor e inclusive dificuldade para respirar. A nossa mucosa respiratória requisita um ar mais umidificado para a nossa respiração se tornar mais confortável. Quando isso não acontece, a gente pode sentir ardência no nariz, ardência na garganta, irritação, formação de muco mais espesso, mais aderente, algumas crostinhas no nariz. Algumas maneiras de a gente minimizar esse desconforto é umidificar o ar, né? Comprando aparelhos de umidificação, ou se não for o caso, a gente pode colocar bacias e baldes com água nos ambientes dentro de casa. Além disso, o ar-condicionado, apesar de ser super necessário para amenizar o calor excessivo dessa época, ele causa um ressecamento adicional do ar. Então, a utilização de ar-condicionado poderia ser o mínimo possível, só reservado para dias realmente muito quentes, porque ele tende a ressecar o ar. A principal causa de desconforto respiratório em decorrência das altas temperaturas é a umidade relativa do ar muito baixa, né? Nessa época do ano, a umidade relativa do ar pode ficar em torno de 20% ou até menos, enquanto o ideal é que ela fique entre 40% e 60% para se tornar confortável. A nossa mucosa respiratória, ela requisita um ar mais umidificado. Doutora André, como manter a saúde respiratória no verão? Que cuidados a gente tem que ter com as doenças respiratórias alérgicas neste período de calor intenso? Um cuidado bastante importante que muitas vezes a gente esquece é de fazer a manutenção do ar-condicionado. Sempre no início do verão, chamar um técnico para fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado, né, para que a gente não fique espalhando poeira, ácaro e até vírus e bactérias que estão retidos no filtro do ar-condicionado. Pelo fato de o ar-condicionado ressecar mais o ar, seria importante que o uso dele fosse reservado para os dias realmente mais quentes, que a gente não tivesse o hábito de usar o ar-condicionado sempre, o tempo inteiro, né? Quando a gente não está em casa, por exemplo, o ideal seria manter a casa aberta, arejada, que entre sol, para que o ar circule enquanto a gente não está no ambiente, não está necessitando de uma refrigeração maior. Chega em casa, daí fecha tudo e liga o ar-condicionado para o ambiente ficar mais gelado nos dias mais quentes. O ventilador tem uma vantagem em relação ao ar condicionado de que ele não altera a umidade do ar, né? Então ele não vai ressecar e vai gerar aquele efeito de refrescância em função do vento. E talvez a minha dica mais importante seja ter o hábito de fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Lavar o nariz diariamente, pelo menos 2 vezes ao dia, vai fazer com que tu mantenha a mucosa nasal mais limpa, retire aquele excesso de muco aderido na mucosa, retire alérgenos que a gente acaba inalando ao longo do dia e mantenha a mucosa nasal mais hidratada. As pessoas que tiveram Covid sofrem um pouco mais, como devem agir? Não, a princípio não temos nenhuma evidência de que pessoas que tiveram Covid nesses últimos 2 anos vão sofrer mais com questões de rinite, ressecamento de ar,
a princípio, as orientações elas são iguais às pessoas que não adquiriram a doença. Boletim de notícias do litoral. Rio Grande do Sul segue sob onda de calor. Com máximas acima de 40 graus nesta terça-feira, chuva atinge alguns pontos, mas noroeste e norte seguem sob intensa temperatura. Após chuva de domingo, Porto Alegre volta a registrar altas temperaturas. Meteorologista Estael Cios, da Metsul Meteorologia, diz que tendência agora é ocorrer em temporais. Após tempestades do final de semana, litoral norte amanhece com bom número de banhistas. O temporal de domingo chegou a deixar milhares de moradores das praias sem energia elétrica e fornecimento de água. Pesca de sardinha é tradição no litoral norte. A cena é comum na ponte entre Imbé e Tramandaí, localizada na ERS 786. Eu sou o Pedro Bastos e essa edição do podcast Direto ao Ponto Especial de Verão teve a produção de Lucia Menvink e foi editado por mim. Até a próxima edição.